nos fazer perguntas difíceis. Conforme a gente vai avançando nesse processo de autoconhecimento e autodescoberta, a gente vai acessando novas camadas. E vai chegar num momento onde a gente vai precisar aprender a fazer perguntas difíceis. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e esse aqui é um canal que tem o objetivo de te ajudar no teu processo de autoconhecimento, de autodomínio e autodescoberta. Meu objetivo é que você viva uma vida consciente e alinhada com o que a sua alma veio aqui fazer. Vocês percebem a linha do tempo que isso conecta? Então, eu comecei falando sobre o poder de se questionar, que não existe uma forma correta de se fazer as coisas, mas se eu tivesse que colocar numa ordem de prioridade, aprender a se questionar seria o primeiro passo. Eu preciso abrir a porta do questionamento interno dentro de você. Depois, eu preciso que você identifique as crenças limitantes que estão operando na sua vida, para que aí sim você chegue no momento de se fazer perguntas difíceis. Para você se fazer essas perguntas, você precisa antes ter encontrado esse lugar de conforto em se questionar. Porque a pergunta difícil coloca a gente num lugar de extremo desconforto. Imagina a gente mesmo colocando a gente nesse lugar, né? A gente vai evitar, existe a parte interna da gente que vai evitar a qualquer custo ir para esse lugar de desconforto. Então, eu preciso antes estar em harmonia com esse processo de encontrar o conforto no desconforto. Porque a verdade é que nós, seres humanos, temos uma tendência a buscar pelo conforto, a escolher o que é mais confortável. Mas não necessariamente esse caminho nos leva ao nosso potencial. Na grande maioria das vezes, a verdade é que ele não leva a gente. Ele leva a gente ao que é conhecido, ao caminho que foi percorrido já por outras pessoas. Mas esse não é o nosso caminho. A vida de um ser consciente, ela exige um comprometimento muito grande, porque vai colocar ele em situações, tanto internas quanto externas, extremamente desconfortáveis. Internamente, de encontrar essa harmonia entre o conforto e o desconforto, ele mesmo encontrar um espaço dentro dele que duas diferentes realidades possam coexistir, e no externo, porque ele vai estar operando ali diferente do que a maioria. E então ele precisa estar muito centrado em si mesmo, muito consciente de si mesmo, para que ele tenha força de seguir nesse caminho, porque senão facilmente a gente é sucumbido. E nos fazer perguntas difíceis tem exatamente esse principal objetivo: ver se a gente saiu do trilho, porque a verdade é que a gente facilmente sai do trilho. Porque a vida, ela está constantemente acontecendo. A vida não espera a gente para a gente estar pronto para algo, né? Vem constantemente coisa do externo. E a gente está ali só matando um leão por dia, fazendo o que dá, agindo, decidindo e etc. Com esse fluxo constante, com essa velocidade da vida, a gente sai do trilho e não percebe. Como que a gente faz para verificar se a gente saiu do trilho ou não? Através das perguntas difíceis. Porque é nesse momento que eu vou avaliar se eu vai me trazer de volta para a consciência. Se eu estou seguindo um caminho de propósito, se eu estou alinhado com os meus valores ou não. Se eu estou só ali operando no fluxo. Criar esse hábito vai te ajudar a você viver uma vida mais consciente, porque é um hábito, né? É confortável? Não, não é. Então a gente precisa desenvolver. Você quer ir para academia todo dia? Não. Só que se você faz e transforma aquilo ali num hábito, chega uma hora que é natural para o nosso corpo. O nosso corpo humano, ele é totalmente produzido em todos os sistemas dele para operar em cima de treinamento. Então, se eu treino ele a fazer uma coisa,
no início vai ser extremamente desconfortável, mas depois de um tempo ele vai se acostumar com aquele processo. Então, do mesmo jeito que você treina o seu corpo fisicamente quando você vai na academia ou quando você come coisas saudáveis, você também vai treinar o seu psicológico, a sua mente, para que ela te leve à vida que você quer viver, né? Porque um corpo aleatório, sem um planejamento mental ou sem consciência, não leva a gente até onde a gente quer ir. A gente precisa unir todos esses pontos. A verdade é que é muito duro e difícil perceber que muitas vezes é a gente mesmo que está no nosso próprio caminho, atrapalhando o nosso caminho de expansão e evolução. E aí você vai dizer: não, Fernanda, imagina, eu jamais faria isso. Quem faria isso, né? Sim, a gente faz isso. A gente faz de forma inconsciente, através de programas que operam no nosso inconsciente. Então, se a gente encontra formas e mecanismos de interferir nesse processo, é aí onde a gente começa a expandir e a descobrir novas coisas. E o que seriam essas perguntas difíceis, né? Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem várias áreas da nossa vida. Eu costumo a dizer que está aqui, né, o nosso eu superior ou a nossa alma, como você quiser chamar, como uma árvore. Tem o caule principal, e ela tem vários galhos, que são as ramificações. Todos eles dão frutos e todos eles dão flores. Mesma coisa com você. Você tem aqui a sua versão superior, que é o seu indivíduo puro, e aí vai ter a tua versão de relacionamento, vai ter a versão do trabalho, vai ter a versão filha ou filho, esposo ou esposa, amigo, e por aí vai. Mas vamos trazer alguns exemplos. Relacionamento. Uma pergunta difícil de relacionamento. Esse relacionamento que eu tô hoje, ele tá alinhado com os meus valores ou com o que eu almejo de uma relação ideal, do que eu gostaria de ter para minha vida? E a verdade é que muitas vezes não vai estar alinhado. Só que é por isso que precisa estar muito consciente e precisa de comprometimento, porque é você mesmo que gera a pergunta e você mesmo que gera a resposta. Então, você facilmente pode burlar esse processo. Porque, primeiro, você pode não se fazer essa pergunta, porque vai te colocar num lugar de desconforto. E se você não estiver em harmonia com aquilo ali, né? Você não vai se fazer essa pergunta. E depois ter coragem de ser honesto consigo mesmo para responder aquilo. No caso, por exemplo, de falar, cara, não tá alinhado. A verdade é que não. Eu amo essa pessoa, mas não está alinhado. E aí, o que eu estou disposto a fazer para mudar isso aqui? O que está no meu alcance? Existem partes dessa, dessa relação, por exemplo, que não está ideal, que é minha responsabilidade? Lembrando, uma relação é 50% de cada um. Uma relação que leva duas pessoas não tem como ser 100% responsabilidade de uma pessoa. Se a relação está no ponto ou no momento que está, é porque tem muitas coisas ali que você foi conivente com aquele processo. Isso não faz com que você tenha concordado. Às vezes a pessoa não concordou com aquilo, mas ela foi conivente. Ou seja, em prol da harmonia, em prol de manter um equilíbrio e talvez manter uma relação, eu deixei passar o que eu achava, eu não coloquei a minha voz. A mesma coisa para o seu trabalho. Esse trabalho está alinhado com o que eu desejo para mim? Eu me sinto reconhecido? Eu me sinto valorizado? A maioria não faz essas perguntas, porque está todo mundo muito preso no que eu chamo de cultura do medo. Essa cultura do medo faz com que as pessoas fiquem em relação que não está saudável pelo medo de ficar sozinha. Ela faz ela estar num trabalho que ela não gosta, que não valoriza ela, só dá estresse para a vida dela, mas ela tem medo de não ter nada. Até de tirar férias. Tem um monte de gente no Brasil, isso é muito enraizado no Brasil, inclusive.
é que a pessoa não tira 30 dias de férias. Muita gente, eu vejo isso assim, ó, repetidamente. Porque ela acha que quando ela voltar desses 30 dias de férias, ela vai ter sido substituída. E muitas vezes, infelizmente, isso é uma realidade. Mas você percebe, o que eu quero trazer aqui é para que você perceba como que isso molda um indivíduo. O caminho de um ser consciente, de viver uma vida consciente, exige duas principais coisas da gente: comprometimento e coragem. Comprometimento por quê? Porque é o comprometimento que vai te carregar. Se o teu comprometimento não está enraizado, facilmente vão te desvirtuar do caminho. Você vai deixar o caminho para lá. Então, o comprometimento ele serve para tudo na vida, né? Se você for fazer uma dieta, por exemplo, não é o comprometimento ali que você quer chegar naquele objetivo, é a mesma coisa de um ser consciente. Então, eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu não posso responder para você e ninguém pode. Eu me fiz essa pergunta lá atrás, quando eu comecei essa jornada. E a minha resposta foi: o meu comprometimento está em viver o que a minha alma veio aqui viver. O meu comprometimento não é em buscar conforto, em buscar o que é fácil. Eu quero saber e fazer o que a minha alma veio aqui. Como que eu fiz isso? Utilizando, por exemplo, as ferramentas que hoje eu utilizo no meu trabalho, como astrologia, desenho humano, Jinki. Eu comecei a coletar as informações e falar, bom, ok, essas ferramentas nos apontam ao nosso código, por exemplo, né, de alma. O que a gente veio aqui desenvolver como alma? Porque ele olha a raiz de tudo. Ele olha sem ter, né, sem ver o que aconteceu ao longo dos anos. Porque aquilo ali tudo está registrado no momento do nosso nascimento. Então, o que prevalecia para mim eram as informações que eu coletei ali. Aquilo me ajudou com que eu isolasse um pouco o barulho externo, né? O que estavam me dizendo que eu deveria fazer, a direção que eu deveria ir, o que era certo, o que era errado. Ter aquelas informações me ajudou com que eu falasse, não, vamos lá, isso aqui para mim é o que é a verdade, isso aqui para mim é o que eu acho que eu tenho que seguir, porque isso aqui é o meu mapa, que é diferente do seu. Então, se a gente tem ferramentas hoje à nossa disposição para ajudar a gente aí, né, nesse processo, por que não utilizar? E eu comecei a ter tantas respostas de tantas coisas, explicação para tantas coisas ao longo da minha vida, por que eu sentia do jeito que eu sentia, queria coisas totalmente diferentes de outras pessoas, que não me restou outra opção a não levar aquilo ali como uma pura verdade. E exatamente por isso eu acabei escolhendo trabalhar com essas ferramentas, porque me ajudou absurdamente no meu processo. E depois a coragem. Por quê? Porque é um caminho que vai colocar a gente no desconforto. E a gente precisa ter coragem para desafiar isso. A gente mesmo e o externo também, né? Que vai constantemente apontar ou dizer para a gente que a gente está no lugar errado. Então eu preciso ter coragem o suficiente de falar: não, não, não. Se você acha que está errado, tá ótimo. Faça o que você acha correto com a tua vida. Deixa que a minha vida cuido eu. Só que exige do indivíduo coragem para estar nessa posição. Então, essa é a instigação que eu deixo para vocês hoje. Se faça perguntas difíceis. Entre em harmonia com esse processo. Porque apesar de não ser um caminho fácil e confortável, ele vai te levar a um lugar de tanto preenchimento interno, de tanta satisfação, que acaba que compensa todo o resto. E é como um músculo que a gente vai treinando. Quanto mais a gente faz esse processo, mais confortável a gente vai ficando com esse processo. Me conta aí nos comentários as perguntas difíceis que você já se fez ou as que você gostaria de se fazer. E no mais, até o próximo vídeo.